1260 dias. Neville Goddard. 13 de setembro de 1968. De acordo com um princípio rabínico, o que não está escrito no Antigo Testamento não existe. A vida de Jesus segue este princípio. Ele não fez nenhuma tentativa de mudar o mundo de César ou a sua ordem social, mas deixou-o tal como está, para que o homem cometesse erros e vivesse como desejasse. Exortando o homem a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus entra em nossas vidas com um propósito: cumprir as Escrituras. Esta noite quero mostrar como isso é feito em 1260 dias. Daniel confessa no último capítulo de seu livro que não entendeu a visão, quando um homem estava vestido de linho, acima das águas, e me disse: as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Perguntei-lhe quanto tempo faltaria para o fim dessas maravilhas e ele disse: 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. No pensamento hebraico, 1 tempo é 1 ano ou 360 dias, então temos 3 anos de 360 dias cada ano e meio de 180 dias, o que equivale a 1260 dias. Daniel não foi informado de quando os sinais começariam, apenas que levaria 1260 dias para completá-los. Passemos agora ao capítulo 12 do livro do Apocalipse, onde João nos diz: Vi no céu um grande púlpito. Uma mulher vestida de sol, usando uma coroa de 12 estrelas na cabeça, estava na lua. Em trabalho de parto e com muita dor ela deu à luz um filho homem, que foi arrebatado ao trono de Deus. Fugindo para o deserto para um lugar preparado para ela, ela foi alimentada por 1260 dias. Aqui encontramos a pista para o início dos 1260 dias como o nascimento da criança. Ora, o modo como Jesus nasceu é, para quem sabe quem ele é, um sinal da iniciativa divina na nossa redenção. Sem dúvida você já ouviu inúmeras vezes a história do nascimento de Jesus, contada como a de um homem que nasceu há quase 2000 anos. Mas deixe-me dizer-lhe, e se existe algum outro Jesus Cristo além daquele que foi sepultado, ressuscitou e continua a ressuscitar em homens e mulheres individuais, ele é um falso Cristo. E qualquer professor que fale de Jesus como alguém de fora engana os milhões de pessoas que ouvem a história. Carregamos em nosso corpo a morte de Jesus. Se estivemos unidos a ele numa morte como a dele, certamente seremos unidos a ele numa ressurreição como a dele, à medida que ele ressuscita em nós individualmente. Portanto, quem é ele? Pela minha própria experiência pessoal, ou não estou teorizando, não estou especulando, sei que sua consciência, seu eu sou é Cristo Jesus, que é o Senhor Deus Jeová. A palavra Jesus é a forma anglicizada da palavra hebraica Josué, que significa Salvador. Dizem-nos: eu sou o Senhor, teu Deus, teu Salvador, e fora de mim não há Salvador. Foi o Senhor Deus Jeová quem se tornou como nós somos para que possamos ser como Ele é, portanto, não há intermediário entre você e Deus, seu Salvador. Agora vamos aos 1260 dias. No dia 20 de julho do ano de 1959, meu dia estava normal. Dei uma palestra pela manhã para um grande público em São Francisco. Liguei para minha esposa por volta das 21 horas, li a Bíblia e um pouco de Blake e me retirei por volta das 23 horas, esperando nada além de um sono normal e reparador. Às 4 horas da manhã, uma vibração centrada na base do meu crânio começou a aumentar de intensidade até que pensei que iria explodir com a força dela. Não sou médico, mas li sobre hemorragias cerebrais massivas e pensei que estava tendo uma. Eu não conseguia conceber viver essa experiência, mas não consegui detê-la. Então comecei a despertar e a descobrir que estava completamente selado dentro do meu próprio crânio. Eu tinha apenas um desejo que me consumia: e sair dessa. Sabendo intuitivamente que se eu empurrasse a base do meu crânio alguma coisa cederia, eu o fiz, e algo rolou enquanto saí centímetro por centímetro, assim como uma criança emerge do ventre de uma mulher. Então começaram a aparecer diante de mim as imagens mencionadas nos livros de Lucas e Mateus, as testemunhas do acontecimento e a criança envolta em panos. Eu não era visto por aqueles que estavam presentes. Falaram de mim e sabiam que o filho era meu, mas eles não podiam me ver,
pois eu estava vestido com um corpo de espírito totalmente diferente, e não mais com o corpo de carne e osso que eles conheciam. Eu não apenas os vi, mas pude discernir todos os seus pensamentos. E quando a criança foi colocada na cama e eu a peguei e olhei em seu rosto e disse: Como está meu amor? Abriu um sorriso celestial. Então a visão foi arrebatada aos céus e desapareceu de vista, pois tudo havia saído de mim. Então, em 1º de janeiro de 1963, o quarto evento apareceu na forma de uma pomba que desceu sobre mim e me sufocou de amor. Agora, registrei a data de cada grande evento místico que experimentei, ao lado da passagem das Escrituras que o compara. Ao lado da passagem relativa à ressurreição, marquei o dia 20 de julho de 1959. Esse era um lado da moeda, pois na mesma noite foi o nascimento, e então, contra a passagem referente ao nascimento de Cristo, que é o Filho de Deus que é um com Deus, também escrevi a data de 20 de julho de 1959. Quando outra vibração explodiu em minha cabeça e Davi, de fama bíblica, apareceu diante de mim e me chamou de pai, escrevi a data de 6 de dezembro de 1959 ao lado da passagem do Salmo 89, onde o Senhor disse: Encontrei David. Ele clamou a mim: Tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. No dia 8 de abril de 1960, um raio me partiu em dois, do topo da cabeça até a base da coluna, e me separei. Na base da minha coluna havia uma luz líquida dourada, que eu sabia ser eu mesmo. Fundindo-me com ele, subi como uma serpente em meio a um raio de volta ao meu crânio, enquanto ele reverberava como se tivesse sido quebrado. Registrei essa visão em contraste com as passagens. A cortina do Senhor fendeu-se em duas, de alto a baixo e... Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Recentemente, eu estava lendo o livro de Daniel, reunindo meus pensamentos enquanto estava a caminho de São Francisco para iniciar uma série de palestras no dia 15 de julho. Sentado sozinho na minha sala com a Bíblia na mão, a memória voltou e eu sabia que se contasse os dias entre a minha ressurreição e o nascimento, e a descida da pomba, chegaria a 1260 dias. Verificando as datas que havia registrado na minha Bíblia, descobri que houve 139 dias entre o primeiro evento, a ressurreição e o nascimento, e o segundo, que foi a descoberta de Davi e a paternidade de Deus. A terceira visão apareceu 123 dias depois, com a quarta e última visão chegando em 998 dias. Não importa quantas vezes eu os verifiquei, eles sempre chegaram a 1260 dias. Aqui está um padrão definido de 4 visões principais que se completam em 1260 dias, tornando aquele que as vivencia o homem padrão. Ora, o calendário dos antigos diferia do nosso. O ano deles consistia em 360 dias, divididos em 12 partes iguais de 30 dias cada. Não usei o calendário antigo, mas sim o moderno, mas o padrão permaneceu o mesmo, de 1260 dias. Se amanhã alguém mudar o calendário, aparecerá o mesmo número de dias entre o nascimento de Deus no homem e a descida do Espírito Santo. Agora, contra a passagem. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque ele me ungiu para proclamar liberdade aos cativos e para abrir os olhos aos que estão na prisão, registrado no capítulo 61 de Isaías, eu escrevi 1º de janeiro de 1963. Posso agora dizer com a figura central das Escrituras. Esta Escritura se cumpriu em mim. O livro agora está fechado, devolvido ao atendente, pois eu sei quem realmente é Cristo. Não mudei a minha identidade, mas agora uso uma vestimenta, embora invisível aos olhos mortais, que é todo o poder. Não há nada aqui na terra que possa ser comparado. Não sou mais uma forma animada. Agora sei que sou um espírito vivificante. O poder que eu conheço anima todas as formas, então agora sei quem Cristo realmente é. Quando criança, fui criado em um ambiente cristão e ensinei que Jesus era um homem fora de mim. Embora eu tenha lido nas Escrituras, trago em meu corpo a morte de Jesus, isso não significava nada para mim.
E se eu estiver unido a ele em uma morte como a dele, certamente estarei unido a ele em uma ressurreição como a dele. Foram apenas palavras, pois fui ensinado que Cristo era outro, alguém diferente, e não um homem simples e normal. Mas agora sei que Deus assumiu a fraqueza e as limitações do homem ao assumir a sua forma. Os rabinos da época, no entanto, esperavam que algum ser fantástico saísse do espaço e tirasse Israel da sua miséria e escravizasse aqueles que tinham escravizado Israel, mas essa não é a história. Deus se tornou homem e irrompe no homem nestes 4 atos poderosos. Experimentei todos os eventos registrados no Antigo Testamento, mas os que falei esta noite são os 4 mais importantes. Dizem-nos que quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, perguntaram-lhe: Quando virás e qual será o sinal da tua vinda? Apontando para os edifícios maravilhosos, ele disse: Você vê esses edifícios? Eu lhes digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. É quando você saberá. No dia 21 de dezembro de 1960, deparei-me com uma cidade fantástica de edifícios altos. Ao olhar para cada edifício, ele desabou até que não restasse uma pedra sobre a outra. Então escrevi essa data contra esta profecia no capítulo 24 de Mateus e no capítulo 13 de Marcos. Outras visões vieram depois dos 1260 dias. Eu gravei eles, mas os importantes são esses 4. O primeiro, duplo, a ressurreição e o nascimento. A segunda, uma visão única, a descoberta de David, que me chamava de pai. Quem teria pensado que um homem nascido neste século seria o pai de alguém que viveu há 3.000 anos? Mas não havia outra maneira pela qual Deus pudesse se entregar a nós e provar que o fez igualmente, a menos que seu Filho unigênito o revelasse. E quando Davi me chama de pai e chama você de pai, não somos um. Como poderíamos saber que somos um, a menos que tenhamos o mesmo filho que nos chama de pai? David um dia surgirá na vida de todos para que todos saibam que ele, ou ela, é Deus Pai. Embora possa parecer estranho, eu lhe digo que você, e uma senhora, saberá que você é o pai. Veja, o sexo pertence apenas a este nível. Quando essas visões vierem sobre você, você estará em uma região acima da organização do sexo, então você não achará estranho quando Davi te chamar de pai, pois você saberá que você não é homem nem mulher, mas homem, e Deus é homem. Ver o seu maravilhoso filho é o cumprimento do Salmo 2. Nele Davi fala, dizendo: Eu vos contarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Comece a contar desde o dia em que a criança aparece, até a descida da pomba, e você descobrirá que são 1260 dias. Digo-lhe que a Bíblia é literalmente verdadeira, mas não se preocupa com o mundo de César. Se amanhã você subisse às alturas deste mundo e recebesse todas as honras mundanas aqui oferecidas, com o tempo elas se transformariam em cinzas. Sim, aplique a lei e tenha todos os dons mundanos que desejar enquanto estiver aqui. Viva graciosamente, mas eu lhe digo, somente ao cumprir as Escrituras você realmente cumpre o propósito de Deus. As visões surgem de repente, como um ladrão durante a noite. Eu não tinha ideia de que a noite de 20 de julho de 1959 seria diferente de qualquer outra. Eu não sabia que a história de Jesus Cristo era a minha. Eu não sabia que Jesus interpretava o Antigo Testamento tendo ele mesmo como o centro dele, que a imaginação humana, o nosso eu sou humano, era ele. Mas agora sei que nunca houve outro Jesus e nunca haverá outro, e aqueles que ensinam outros são falsos mestres que ensinam um falso Cristo. Deixe-me compartilhar uma visão com você agora. Somos informados no livro de Jeremias que Deus se sacrificou. Na história, Isaque disse a Abraão: Pai, vejo o fogo e vejo a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu ao filho, dizendo: O Senhor proverá a si mesmo, o cordeiro. Aqui vemos que nenhum sacrifício terreno é necessário, pois Deus se sacrifica. Ele é o cordeiro fornecido para a grande oferta. Bem, há cerca de 2 semanas, pouco antes de nos aposentarmos, minha esposa me disse:
Não consigo dormir antes de lhe contar o que me perturbou o dia todo. Tive uma visão vívida quando vi você banhado em luz radiante, carregando-se em seus braços. Era o mesmo tipo de corpo flácido visto na Pietà de Michelangelo, só que você, um ser radiante, carregava a si mesmo, o sacrificado. Aqui está uma visão com tremendo significado espiritual. Esta visão estava mostrando a ela a única maneira pela qual o homem pode acordar. Você é Deus. Você mesmo se tornou humano por um propósito divino. Você morreu e no final verá o símbolo do que fez. É a história da semente. A menos que uma semente caia na terra e morra, ela permanece sozinha, mas se morrer, produz muito. A semente de Deus é a sua imagem e Jesus Cristo é o sêmen que está enterrado no homem. Um dia ele aparecerá na forma que acabei de revelá-lo a você, e você refletirá a glória de Deus Pai e carregará a própria marca de sua pessoa. Só existe Deus. Não pode haver outro, então no final só existe Jesus. A transfiguração ocorre quando todas as promessas de Deus são cumpridas. Aparece Moisés, a personificação da lei, e ali está Elias, a personificação da profecia, mas tendo cumprido a lei e a profecia, suas personificações desaparecem, deixando apenas Jesus. Essa é a história. Zacarias nos diz que naquele dia o Senhor será rei sobre toda a terra e o Senhor será um e o seu nome será um. No final, todos nós, sem perda de identidade, formaremos esse único corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Na eternidade, conhecerei você muito mais intimamente do que jamais poderei conhecê-lo aqui, pois agora, como Pietà, você está usando uma máscara, mas o ser que conhecerei na eternidade é aquele que está por trás dessa máscara. Sim, eu te conhecerei, mas te conhecerei como eu mesmo, pois todos formaremos esse corpo, um Espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos. Quem, lendo as Escrituras hoje, acreditaria que elas poderiam ser interpretadas literalmente e cumpridas literalmente, no entanto, sei por experiência própria que sim. Antes de começar a contar, eu sabia que seriam 1260 dias. Verifiquei cada data conforme havia registrado quando aconteceu. Não voltei e coloquei uma data, e não importa como eu verificasse, sempre resultava em 1260 dias. A Bíblia é verdadeiramente o livro dos livros, e o que não está escrito nela é inexistente. Chegará o dia em que este edifício desmoronará, a casa onde você mora e as roupas que você veste agora serão deixadas para trás, pois tudo o que vem a este mundo de morte aumenta, diminui e desaparece. Mas a palavra eterna de Deus nunca passará, e todos os nascidos de mulher irão cumpri-la. Minha palavra não voltará para mim vazia. Deve realizar aquilo que pretendo e prosperar naquilo para que o enviei. Você foi enviado aqui para cumprir as Escrituras. Outros métodos além daqueles de que falei esta noite, foram acrescentados, pois não foram encontrados nos manuscritos mais antigos. O Apocalipse lhe dá o evento para iniciar a contagem, mas aqueles que não sabem disso ensinam o fim dos tempos, mas isso não é verdade. O mundo continua como antes, mas você, individualmente, chega ao fim da sua idade. Terminado o trabalho, você dirá com Paulo: chegou a hora da minha partida. Eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida. Eu tenho mantido a fé. Doravante está reservada para mim a coroa da justiça. Depois que a pomba desce, não há nada a fazer a não ser continuar cumprindo as Escrituras. No meu próprio caso, em 10 de outubro de 1966, tive uma visão gloriosa e, no capítulo 53 de Isaías, registrei essa data. Quem acreditará em nosso relato, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Naquela noite experimentei a traição que nos é contada no livro de João, e no 41º dos Salmos, porque o Novo Testamento só cumpre o Antigo. Meu amigo que comeu minha comida levantou contra mim o calcanhar. Estou sentado numa sala quadrada, mas não tão grande como esta, onde falo a 12 homens, que estão sentados à minha frente, sobre a palavra de Deus. Eu disse algo que fez com que um homem à minha esquerda se levantasse e saísse rapidamente da sala.
No momento em que o fez, soube que ele iria relatar às autoridades o que tinha ouvido. De repente, um homem alto e bonito, de cerca de 40 anos, vestindo um manto muito caro, entrou na sala. Reconhecendo a dignidade e a autoridade do homem, todos nos levantamos e ficamos atentos quando ele entrou. Ereto como uma flecha, ele caminhou até o final da sala, virou em ângulo reto, caminhou até o fim, novamente virou à direita e indo para o centro, avançou e me encarou. Pegando um martelo de madeira, ele martelou uma estaca de madeira em meu ombro. Embora não tenha sido doloroso, senti o impacto de cada golpe. Então, com um instrumento circular e afiado, ele cortou minha manga e, com um movimento amplo, puxou-a, revelando meu braço direito, do ombro até a ponta dos dedos. Esticando os braços, ele me abraçou, beijou-me no lado direito do pescoço enquanto eu o beijava no lado direito do pescoço. Ao fazer isso, vi a manga descartada, que era de um lindo tom de azul claro, e sabia que também era de um tecido caro. Então a visão se dissolveu. Agora sei por experiência própria que o braço do Senhor foi revelado em mim. Quando Daniel contou esta história, ele disse: Numa visão noturna, vi que, sob as nuvens do céu, veio alguém semelhante a um filho de homem, que foi apresentado ao ancião de dias. A ele foi dado domínio e autoridade sobre todos os povos, eras e raças e seu reinado não terá fim. Todos farão parte daquele corpo que governa tudo aqui. No momento em que fui incorporado a ele tive esse domínio, essa autoridade, ou mais não será usado enquanto eu usar esta vestimenta de carne e sangue. Permaneço aqui agora apenas para contar a minha história, para encorajar outros a terem fé e a depositarem a sua esperança plenamente nesta graça que lhes está a chegar. Chegará o dia em que tirarei esta vestimenta de carne pela última vez para ser um com o corpo de Deus para todo o sempre. Essa visão não ocorreu dentro dos 1260 dias, veio depois, então registrei na minha Bíblia. Se eu tivesse deixado cair esta roupa na noite da pomba, tudo estaria perfeitamente bem, pois naquela visão os céus tornaram-se translúcidos e a pomba flutuou cerca de 6 metros acima da minha cabeça. Ele não fez nenhum movimento com as asas, simplesmente flutuou em águas cristalinas comigo submerso 6 metros abaixo. Assim, quando a pomba pareceu descer, ela não passou pela água, e em vez disso, devo ter emergido, como conta a história. Quando Jesus saiu da água, a pomba desceu sobre ele. Da forma como esta história é contada, as pessoas pensam na água terrestre, ou mais na visão a água era cristalina, tão translúcida que não pude dizer se era líquida ou não. Você sabia que na verdade vivemos no fundo de um oceano de ar? No sentido espiritual estamos no dilúvio, e quando a pomba aparece ela flutua até o indivíduo emergir. Então a pomba pega seu dedo e sufoca o indivíduo com beijos. Esta noite você ouviu um mistério que eu pessoalmente não li em nenhum livro. Eu nunca ouvi isso. Posso dizer como Paulo. Não me ensinaram isso. Eu nunca ouvi isso. Ela veio através de uma série de atos autorreveladores de Deus. Não cheguei a estas conclusões filosoficamente através de longas reflexões, eles vieram de repente, revelando-me como a figura central das Escrituras, para que eu possa dizer: no volume do livro é tudo sobre mim. Chegará o dia em que todos saberão que no volume do livro tudo é sobre ele. Quando nos dizem: se você não acreditar que eu sou, você morrerá em seus pecados, não é um homem falando, dizendo que você deve acreditar nele. Não, o drama está se desenrolando em nós e a menos que você acredite individualmente que é Jesus Cristo, você morrerá em seus pecados. É tão simples quanto isso. Devo me convencer de que sou ele. Se o livro foi escrito sobre mim, então deve ter acontecido antes da existência do mundo, e então agora isso tem que acontecer aqui. Descemos para vestes de carne e sangue, vestes de pecado e morte, para caminhar por estados enquanto essas coisas acontecem em alguma região remota de nossa alma. Agora, vamos entrar no silêncio.